Olá a todos, eu sou Giancarlo Áquila e neste breve vídeo vou apresentar os principais resultados e contribuições do projeto de pesquisa intitulado como Análise de Custo e Benefícios, uma proposta de metodologia aplicada em análise de impacto regulatório, AIR. O projeto teve a coordenação do professor Dr. Edson de Oliveira Pamplona, pró-reitor de extensão da Universidade Federal de Itajubá, e foi executado para atender uma demanda da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sendo que o CNPq foi o órgão que apoiou financeiramente as atividades desse projeto. Portanto, fica aqui inicialmente o agradecimento tanto à Anvisa quanto ao CNPq pela parceria, para com que os resultados desse projeto pudessem ser bem-sucedidos. Eu organizei a apresentação aqui em 3 momentos e já vou partir diretamente para a apresentação do objetivo do projeto, que tratou de desenvolver e aplicar uma metodologia de análise de custo-benefício para uma análise de impacto regulatório referente a uma norma revisada pela Anvisa. Por que a análise de impacto regulatório ela tem se tornado importante para as agências reguladoras, né, aqui no Brasil? A IR ela busca legitimar o processo regulatório inserindo a participação social e utilizando métodos científicos no exame das opções regulatórias. Essa prática ela já é consolidada em países da OCDE e no Brasil esse tema tem se tornado importante recentemente, tem sido exigido um maior rigor técnico na prática da IR. Então, recentemente, as agências reguladoras elas participaram da criação de um guia de boas práticas para a IR, que foi lançado no ano de 2018, e também a Lei de Liberdade Econômica, sancionada em 2019, ela tornou a IR obrigatória no Brasil, algo que não era até então. Então, cada vez mais as agências têm se esforçado para executar a IR com o máximo de rigor. E essa IR executada pela Anvisa, ela pode ser considerada a primeira que foi conduzida aqui no Brasil nos mesmos moldes que é praticado nos países da OCDE. Então, o objeto de estudo dessa análise de impacto regulatório foi a revisão da norma RDC 185 de 2006, que trata do monitoramento de informações econômicas referente aos produtos para a saúde. Então, o nosso grupo ele não acabou apoiando apenas a parte da análise de custo-benefício. Ele também participou das etapas anteriores a essa análise de custo-benefício, sendo que a primeira delas é a definição do problema regulatório. Na definição do problema regulatório, a Anvisa colheu subsídios junto aos agentes interessados, aos principais agentes afetados pela norma, por meio de consultas dirigidas, formulários eletrônicos e também em conjunto com nosso grupo de trabalho, que foi um parceiro próximo da Anvisa, que participou de painéis presenciais, reuniões por videoconferências, para analisar os subsídios colhidos junto aos outros agentes interessados na revisão da norma. E ao final de todo esse processo, a Anvisa definiu o problema como sendo a ampla disfuncionalidade do mercado de produtos para a saúde no Brasil. No que se resume esse problema? Né? Se resume a alta dispersão de preços dos produtos que é provocado pela assimetria de informações. Portanto, o que acontece é o seguinte: o consumidor final, por exemplo, na hora de ele adquirir um dispositivo médico, né, um marca-passo, um stent, ele não tinha noção do real preço desse produto no mercado, porque em uma compra se viu um preço muito alto, no outro um preço totalmente diferente de uma outra aquisição. Então não se tem uma informação clara de qual é o preço de mercado desses produtos, ou seja, a norma não está sendo eficiente em monitorar a informação desses preços, e isso acaba gerando uma série de problemas, como corrupção em processos de licitação, problema de máfia das próteses, que foi coberto pela mídia aí recentemente, enfim, uma série de problemas em que a sociedade acaba perdendo como um todo. Após a definição do problema, a Anvisa ela passou para a etapa da construção das opções regulatórias. E novamente o nosso grupo de trabalho ele esteve presente, esteve ativo junto com a Anvisa para ajudar a filtrar as opções de enfrentamento para o problema. Então teve um diálogo setorial realizado pela Anvisa na sua sede em junho de 2018, em que nós estivemos presentes ali para dar as nossas contribuições e também ouvir as contribuições dos demais agentes do setor produtivo.
Também esteve disponibilizado os formulários eletrônicos pela Anvisa, no qual nós também contribuímos. A Anvisa ela elaborou depois um documento com as opções mapeadas e nos entregou também esse documento, no qual, a partir dele, nós realizamos oficinas, painéis e reuniões presenciais com a Anvisa, visando filtrar as opções viáveis de enfrentamento do problema. E, ao final desse processo, ficaram caracterizadas 3 opções que passariam para análise de custo-benefício. Essas 3 opções foram manter a norma no formato atual, que é o status quo, que é de praxe na análise de impacto regulatório, sempre se considera essa possibilidade de manter a norma no seu formato atual. A segunda opção seria considerar a alteração do mecanismo do envio das informações econômicas. No que concerne essa opção, o nosso grupo também ajudou a Anvisa a construir um novo processo de envio das informações que poderia ser uma opção a ser escolhida. E a terceira opção era a criação de uma lei referente à regulação de preços de produtos para a saúde, que chegou aí a ser cogitada no Senado Federal. Essas 3 opções, como eu disse agora há pouco, elas passaram para a etapa de análise de custo-benefício. E nós identificamos a possibilidade de utilizar o método do valor presente líquido nesta etapa. O método do valor presente líquido é o mais recomendado pelas metodologias utilizadas pelos países da OCDE e, sempre que possível, é o melhor método, o método considerado mais apropriado de ser aplicado porque ele considera o valor monetário de benefícios e de custos. Então, nós fizemos análise do valor presente líquido para as 3 opções, considerando um horizonte de planejamento de 10 anos, e no caso da revisão dessa norma, algo que pode ser considerado também inovador, foi o uso da simulação de Monte Carlo, que permitiu a consideração das incertezas nas premissas e variáveis referentes aos benefícios e aos custos relacionados a cada uma das 3 opções. Portanto, nós coletamos, nosso grupo ele coletou a informação para o cálculo dos benefícios, então nós estimamos os benefícios a partir de amostras de preços de 12 tipos de dispositivos médicos monitorados pelo Ministério da Saúde e coletamos essas informações no painel de compras governamentais. Então, a partir desses 12 tipos, nós extrapolamos os benefícios para todo o mercado aí de produtos para a saúde, em especial os dispositivos médicos, e também os custos. Os custos foram mapeados pela Anvisa, pelo nosso grupo. Em seguida foram coletados os custos que impactam as empresas, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no caso envolvendo cada uma dessas opções. Antes de apresentar os resultados da análise de custo-benefício, tem algumas observações que nós consideramos ser importantes, que foram importantes achados do projeto, que inicialmente nós não estavam aí, nós anteriormente não cogitávamos encontrar. O primeiro deles é que nós observamos diferenças estatísticas significativas entre os preços estimados e propostos nos editais de compras com os preços homologados nesses pregões. Então, quando foi lançado um edital de compra por parte de um hospital público, por exemplo, se estimou um preço para um determinado dispositivo para a saúde e no edital às vezes era proposto um outro preço. E lá no preço também homologado se verificou que o preço final não batia com os preços estimados e propostos nos editais, mas era uma diferença significativa estatisticamente que nós observamos. E isso caracteriza o grave problema de informações presente nesse mercado, ou seja, a norma atual não estava sendo realmente eficiente em monitorar as informações econômicas nesse processo de compra, por exemplo. Uma segunda observação é que nós também observamos inconformidades entre as descrições dos editais de compras e as descrições presentes nos termos de homologações dos pregões. Então, por exemplo, um estente coronariano, por exemplo, no edital estava exigindo a compra de um estente revestido. E lá na homologação do pregão, se via que o produto comprado foi um estente não revestido. Então, assim, algumas inconformidades também que nós observamos que mostram aí que a norma atual não estava sendo eficiente
em monitorar as informações nesse processo todo. Agora, já entrando na análise de custo-benefício, quando nós comparamos o VPL das opções, o valor presente líquido das opções, sem considerar as incertezas, nós verificamos que a opção 2 seria a mais recomendada pelo método do valor presente líquido, porque aqui traria o maior custo-benefício para a sociedade. Né? Tanto que o VPL dela está aí, como vocês podem observar, ultrapassando a casa dos 300 milhões. Na parte mais robusta da análise, que é a simulação de Monte Carlo, nós incorporamos as incertezas, como eu disse, nas premissas de custo e benefício, para verificar se numa rodada de 5.000 simulações, a opção 2 realmente ela se apresentava superior à opção 1 e à opção 3. E foi realmente o que aconteceu, ela se manteve aí superior em relação à opção 1 e à opção 3, no que diz respeito ao cálculo de valor presente líquido. Ou seja, em termos econômico-financeiros, a opção 2 seria a opção mais recomendada. Então, o resultado que nós passamos aí para a Anvisa seria de que, em termos econômicos, a opção 2 seria a mais interessante. Além dos resultados práticos aí do projeto, né, que foi direcionar a melhor opção regulatória para o enfrentamento desse problema, nós também tivemos as nossas contribuições científicas. Uma delas foi um artigo publicado no periódico Utilities Policy, que possui um fator de impacto de 2,417. Né? Isso se tratou de uma revisão sobre o tratamento da AIR no Brasil. E um segundo artigo ainda está em fase de avaliação no periódico Health Economics, que possui também um fator de impacto bastante alto, né? Um fator de impacto de 2,027. Então, o nosso trabalho, o nosso projeto de pesquisa, ele visou atender à resolução de um problema prático, de uma importante demanda da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O projeto teve repercussão aí internacional, a Anvisa tem apresentado essa solução que ela encontrou em eventos internacionais. Então, foi um projeto que teve aí sucesso em apresentar os resultados práticos que a Anvisa tinha interesse. E também nós tivemos o sucesso aí nas nossas contribuições científicas com um artigo já aprovado e outro aí em fase de avaliação, cuja perspectiva é de que ele seja publicado aí brevemente. Então agradeço a atenção de todos que assistiram aí ao vídeo de apresentação dos resultados do nosso projeto e qualquer dúvida nós estamos também à disposição da sociedade e dos órgãos que apoiaram a execução desse projeto. Fica aqui o meu agradecimento a todos.